Bem-vindos mais uma vez ao nosso Latinos na Veia, o podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. É um prazer estar aqui com vocês nesses próximos minutos da nossa segunda edição. Eu sou Lauren Berger e vim apresentar para vocês, junto com os nossos repórteres, sobre os últimos acontecimentos do futebol latino. E aí temos bastante novidades, viu? Foi decidido o time chileno a enfrentar o Internacional na segunda fase da pré-Libertadores e o Campeonato Argentino, que mal começou e já consideramos bastante. Tivemos aí reviravoltas na tabela e até clássicos acontecendo. Daremos um pulinho ali na Colômbia para saber os preparativos das equipes para a Liga Águila, que começa na próxima semana. E teremos muito mais. Gostou? Então fica ligadinho aqui com a gente. E se você estiver a fim de saber mais sobre o futebol nacional e internacional, acompanhe o nosso portal www.futebolnaveia.com.br. Lá você confere tudo o que acontece no mundo do futebol. Quem entra, quem sai, novos técnicos, como foi a rodada. Quer saber os resultados das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Temos lá. Temos também prognósticos das principais ligas do mundo e muito mais. Mas chega de enrolação e vamos falar sobre o Campeonato Argentino, que está a todo vapor. Fala pra gente, Valéria Contado. Na Argentina, tivemos um jogo retroativo do Campeonato Argentino entre Independiente e River Plate. Os visitantes venceram os donos da casa por 2-1 com 2 gols de Rafael Borré. Com direito até a cartão vermelho, o Independiente fez uma partida consistente, mas quem foi mais preciso foi o River. Com esse resultado, o River assume a ponta da tabela com 30 pontos, passando o Argentinos Júniors apenas em número de vitórias, são 9-8, e levando assim o Boca Juniors para a terceira colocação. O campeonato tem sua reestreia marcada para o dia 24/1, com o jogo entre Aldosivi e Lanús. Jogo tenso, valendo ponta da tabela para um e subir de colocação para outro. O Aldosivi busca sair das últimas colocações, enquanto o Lanús busca encostar nos líderes do campeonato. Ainda em pré-temporada, algumas equipes participaram de amistosos. O Atlético Paranaense e Boca Juniors protagonizaram o último jogo do torneio San Juan. O Boca levou a melhor, vencendo os paranaenses por 2-1. O Racing já havia empatado em 2-2 com o rubro-negro na última quarta-feira pelo mesmo campeonato. Bom, gente, por hoje é isso. Em breve eu volto com mais informações sobre o Campeonato Argentino. Eu sou Valéria Contado para o podcast Latinos na Veia do Futebol na Veia. Valeu, Valéria! E o Campeonato Argentino mal começou e já está muito movimentado. Começando aí, Independiente e River Plate, duas grandes equipes da Argentina se enfrentaram. E olha, Borré tem feito uma boa campanha. O jogador colombiano quer mesmo brigar pela artilharia do campeonato e disputa ela com Silvio Romero, que é do Independiente e anotou o único gol da equipe na partida. Voltando para Borré um pouco, ele tem se destacado bastante. Ele é o terceiro artilheiro na era Gallardo e conta com 35 gols anotados. Ele fica empatado com Martinez Gonzalo, enquanto Lucas Alario, que atualmente atua pelo Bayer Leverkusen, é o maior goleador com 41 tentos. Já a vice-artilharia fica com Ignacio Scocco com 37 gols. O River Plate, que tem o seu ataque como maior força, assumiu a ponta da tabela após a vitória e agora soma aí então 30 pontos. Em seguida vem Argentinos Júniors com 30 pontos, mas como ele possui uma vitória a menos, fica em segundo. Em terceiro, o Boca Juniors com 29 pontos aparece. E a briga está cada vez mais acirrada, viu? Entre os 9 primeiros colocados que fecham aí a zona de classificação da Copa Sul-Americana, apenas 4 pontos separam as equipes. Então isso quer dizer que ainda nada está decidido e que tudo ainda pode acontecer no argentino, que está somente aí em sua 17ª rodada. Também tivemos a partida entre Atlético Paranaense e Boca Juniors e olha, o Boca deu um show no atual campeão da Copa do Brasil, hein? E foi um jogaço. Os argentinos viraram no placar e venceram por 3-1. Foi um duelo de muita intensidade, com muita velocidade, e quem brilhou mesmo foi Mauro Zarate, que anotou 2 gols para o Boca, e Genese ampliou. Já o tento dos brasileiros foi marcado aí por Nicão.
E vale lembrar que antes disso o Atlético tinha enfrentado o Racing, onde os argentinos venceram por 5-4 nos pênaltis depois de terem ficado no 2-2 no tempo regular. E falando em Racing, podemos ver os primeiros passos da equipe sem Eduardo Cudê, que assumiu os comandos técnicos do Internacional de Porto Alegre. Porém, ainda é muito cedo para saber direito se a equipe está bem, se vai se manter tendo bons resultados ou se pode aí tropeçar. Mas agora é vez de irmos até o Chile e falarmos sobre as novidades que temos. Quem traz pra gente é o André Borges. É contigo, André. O Campeonato Chileno de 2020 já vai começar nesta sexta-feira, dia 24. Mas antes, nós vamos dar um destaque principal àquele outro jogo da semifinal entre União Espanhola e Universidade de Chile, que gerou muita polêmica, principalmente por parte do União Espanhola. E teve um desfecho. O jogo que seria realizado no último sábado, dia 18, não aconteceu. A União Espanhola fez o que foi prometido e não entrou em campo. E por WO, a Laú conquistou a vaga para a final e, consequentemente, é o outro representante do Chile na Libertadores. E, aliás, a Universidade de Chile será o adversário do Internacional de Porto Alegre na pré-Libertadores. Porém, o União Espanhola não vai passar batido por conta da atitude que tomou. O presidente da Federação Chilena de Futebol, o Sebastián Moreno, ele criticou a postura da direção do clube e prometeu fortes punições. Ele disse assim, abre aspas, União Espanhola faltou com respeito a todo o futebol chileno. Me dava pena tudo isso. Vou trabalhar para que o União receba a máxima punição, porque está fazendo com que a gente retroceda 30 anos na história do futebol chileno. Fecha aspas. Então, com isso, a União Espanhola, além de não conseguir a vaga na Libertadores, vai sofrer uma forte punição da Federação Chilena de Futebol. Agora indo de volta aos gramados, falando da bola rolando, e neste ano o Campeonato Chileno vai contar com a volta do Santiago Wanderers da primeira divisão e nós teremos uma decisão nesta quinta-feira entre o Deportes La Serena, que é o vice-campeão da Série B do Campeonato Chileno, e o Deportes Temuco, que é o vencedor do Liguilla. E com isso, um dos confrontos entre Temuco e o La Serena, quem vencer vai enfrentar o Curicó Unido na terça-feira às 7 da noite, fora de casa. Agora no domingo dia 26, ao meio-dia, no estádio Elias Figueroa, teremos a reestreia do Santiago Wanderers enfrentando o atual campeão chileno, Universidade Católica, ou seja, na primeira rodada teremos o encontro dos dois campeões das duas primeiras divisões. É isso, por enquanto, do futebol chileno, é isso que temos para hoje. Eu sou André Borges para o Latinos na Veia, do Futebol na Veia. Obrigada, André. O futebol chileno contou com algumas movimentações nessa última semana, né? Então aí tivemos o União Espanhola cumprindo a sua promessa e realmente não entrando em campo contra a Universidade do Chile. E com isso, então, a Universidade do Chile enfrenta o Internacional na segunda fase da Libertadores. A Conmebol, inclusive, já afirmou que o jogo vai acontecer. Então, o jogo de ida acontece no dia 4 de fevereiro no Estádio Nacional de Chile. O vencedor do confronto, então, enfrenta o vencedor do duelo entre Macará, do Equador, e Tolima, da Colômbia. Quem vence, então, entra para o Grupo E, junto com América de Cali, Grêmio e Universidade Católica. Mas o que chama a atenção dessa partida é a fala do presidente da Federação Chilena. E olha, ele foi bem firme e duro em sua afirmação, né? O União vai ser sim punido e o que aconteceu foi um grande retrocesso de acordo com ele. Agora o União vai até a FIFA e a Corte Arbitral do Esporte e quer aí reaver os seus prejuízos econômicos. E a briga ainda promete durar por bastante tempo, já que está no imbróglio aí danado. A Universidade do Chile encara o Colo-Colo, então, pela Copa do Chile nesta quarta-feira 22 e conta com seu ídolo, o Montilho, de volta à Laú. Por fim, os jogos do campeonato já começam a partir desta sexta-feira 24 e teremos como grande jogo da rodada
a partida entre Santiago Wanderers e Universidade Católica. Os campeões das primeiras divisões chilenas aí vão se enfrentar. E aí, algum palpite de quem vai vencer? Agora é o momento da gente ir até a Colômbia, onde o Kaique Ribeiro traz as novidades de lá pra gente. Olá, amigos de Latinos en la Vena! Agora acabou a preparação. Nessa semana começará a Liga Águila 2020, valendo a abertura da competição. Mesmo assim, algumas equipes terminaram a sua preparação em torneios amistosos. A começar pelo Atlético Nacional. Os verdolagas estiveram nos Estados Unidos, fazendo sua pré-temporada com a disputa da Florida Cup, em 2 partidas contra os brasileiros. Primeiramente empatou com o Palmeiras em 0-0, mas perdeu para o Palestra nos pênaltis. Depois, no último sábado, derrotou o Corinthians de virada por 2-1. Ramiro abriu o placar, mas Torres e Londonho viraram para o clube colombiano, que começa o campeonato com uma moral positiva. Também tivemos o torneio de verão ESPN, disputado entre Milionários e América de Cali em Bogotá, capital da Colômbia, e a casa da equipe azul e branca. Porém, os Diablos Rojos venceram o duelo por 2-1, com destaque para a reestreia de Adrian Ramos pelo América, com 1 gol, porém o atacante também foi expulso. Uma curiosidade do América de Cali é que seu técnico é brasileiro. Alexandre Guimarães nasceu em Maceió, mas também se naturalizou costarriquenho devido ao seu pai. Nunca treinou um clube brasileiro e chegou ao América em 2019. Enfim, também tivemos o mercado agitado, principalmente com idas e vindas de jogadores colombianos com a MLS. O Independiente Medellín trouxe Caicedo, que estava no New England Revolution. Por outro lado, Pereira deixou o Atlético Nacional e embarcou rumo ao Orlando City, time do português Nani e dos brasileiros Antônio Carlos e Júnior Urso. Outro rumor que está forte na Colômbia é que o zagueiro do Vasco, Oswaldo Henriques, que enfrenta dificuldades em renovação com Cruz Maltino, pode retornar à sua terra natal para jogar no Milionários. Agora passaremos todas as informações da primeira rodada da Apertura 2020 da Liga Águila, que começa nesta quinta-feira com Tolima e Independiente Medellín. Ambos times estarão envolvidos com a pré-Libertadores na próxima semana. Na sexta se enfrentam Rio Negro e Jaguares e Once Caldas contra o Independiente e Santa Fé. No sábado teremos Envigado contra Boyacá Chicó, Bucamaranga contra Deportivo Cali, Junior Barranquilla, atual campeão da Apertura, contra a La Equidad e o campeão do Clausura América de Cali contra o Alianza Petroleira. E no domingo teremos Atlético Nacional e Deportivo Pereira, Patriotas e Cúcuta e para encerrar a rodada, Milionários e Deportivo Pasto. Eu sou Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol colombiano para o Latinos na Veia. Agora farei uma visita ao Plaza Botero, que é um dos pontos turísticos de Medellín. É um parque bem legal. Hasta luego, amigos! Graças, Kaique, aproveita aí o Plaza Botero e vamos falar sobre o colombiano. Para quem achava que somente o futebol argentino estava movimentado, tá bem errado. A Colômbia tá que tá. Começando com a Florida Cup, que terminou com o Atlético Nacional em segundo lugar. O Palmeiras acabou ficando com o troféu e com essa competição podemos ver que o Atlético deve começar a sua temporada muito bem. E quem brilhou bastante foi o Gustavo Torres e Sebastião Londonho, que derrotaram o Corinthians por 2-1, garantindo a vice-liderança da Florida Cup. Mas o destaque mesmo foi o encontro entre os colombianos e o Palmeiras. As equipes ficaram no 0 durante o tempo regular e foram para os pênaltis. A mira dos jogadores estava com tudo, junto com a sorte e a preparação, que estavam muito boas, mas o resultado ficou que o Palmeiras ganhou no 10-0. Então essa partida estava muito acirrada e foi um jogaço. E tivemos aí Torres e Londonhos marcando no jogo contra o Corinthians. E vamos ver então o que podemos esperar dos dois jogadores para essa temporada. E quem também se encontrou foi aí, então o América de Cali e o Milionários, né? O jogo também foi muito acirrado, com as duas equipes querendo sair por cima. Mas o foco é o retorno de Adrian Ramos, que ainda viu o cartão vermelho por ficar reclamando de uma decisão do árbitro do duelo. O jogador passou 11 anos longe do América e estava antes aí na Alemanha e na Espanha. E ele quer o quanto antes se destacar e mostrar que ele merece sim a titularidade. E do que depender do técnico, o Alexandre Guimarães, o jogador deve ganhar um bom espaço no grupo, além da confiança dos colegas de equipe. E o que todos os torcedores do América esperam é que ele marque muitos gols nesta temporada. A título de curiosidade, a última vez que Ramos marcou um gol no Pascoal Guerreiro, a casa do América, foi no dia 9 de agosto de 2009, aí, mais de 10 anos atrás.
Falando sobre Alexandre Guimarães, o técnico brasileiro conta aí com diversos clubes em sua carreira, né? O América de Cali é o 15º clube que Guimarães comanda. O mesmo ele já chegou a ficar à frente da seleção da Costa Rica em 2 oportunidades, além de treinar a seleção do Panamá uma outra vez. Além dos confrontos, tivemos o equatoriano Luiz Vázquez Caicedo chegando ao Independiente de Medellín. Andrés Perea foi emprestado ao Orlando City da MLS. Ele foi descoberto aí pelo Nacional, onde começou sua carreira em 2017, atuando em 14 partidas e anotando apenas 1 gol. E começando a temporada do Campeonato Colombiano, temos aí Tolima e Independiente de Medellín abrindo os trabalhos na estreia do torneio. E outra partida que promete ser muito boa é entre América de Cali e Alianza Petrolera. Vamos ver aí como que as equipes vão se sair já na primeira rodada. E agora é a vez de irmos até o Paraguai, onde Yuri Murta traz as novidades do futebol de lá. O torneio Apertura do Campeonato Paraguaio 2020 começou nesta última sexta-feira, dia 17. O jogo de abertura foi entre Guarani e São Lourenço. Para a decepção da torcida da casa, o placar não saiu do 0-0. Apesar de ter iniciado assim o torneio, este foi o único empate da rodada. Na mesma noite de sexta-feira, o River Plate ganhou do Sol de América pelo placar de 3-0. Este mesmo resultado se repetiu em outros 2 jogos da rodada, onde os tradicionais Nacional e Libertad despacharam os times vindos da Liga de Acesso, Guarenha e 12 de Outubro. Para completar, o atual campeão Olímpia e o Cerro Porteño, em jogos disputados, venceram, respectivamente, General Dias e Esportivo Luquenho pelo placar de 2-1. No jogo do maior campeão paraguaio, 2 expulsões logo nos primeiros 20 minutos demonstraram o que seria a partida. O empate na estreia foi então o único jogo que não teve 3 gols. Além disso, os 5 vencedores da rodada estão dividindo a primeira colocação do campeonato. Vale destacar também que esta rodada foi marcada por gols de atacantes experientes, como Nelson Valdez do Cerro Porteño, Roque Santa Cruz do Olímpia e Oscar Cardoso do Libertad, todos eles que possuem mais de 35 anos. O último é o atual artilheiro da competição, tendo feito 2 gols nessa primeira partida. Na próxima rodada, já teremos o primeiro clássico do ano, entre Libertad e Olímpia, no estádio Nicolás Leoz. Guarani e Cerro Porteño fazem o outro grande jogo da segunda semana de futebol no Paraguai. Este foi Yuri Murta para o Latino na Veia. Então também tivemos aí a estreia do Campeonato Paraguaio e olha, as equipes já começaram com tudo já para garantir a liderança e buscar então aí mantê-la pelo resto da temporada. Guarani e São Lourenço ficaram no 0-0, o Guarani se prepara para enfrentar o São José da Bolívia pela primeira fase da Libertadores e talvez repetir a sua campanha aí de 2015, quando chegou à semifinal e eliminou o Corinthians nas oitavas e o Racing nas quartas. Enquanto isso, Nacional, River e Libertad mostraram que entraram para brigar e que querem as primeiras colocações e parece que a briga vai ser acirrada. E como o Yuri colocou, o destaque até agora é Oscar Cardoso, que anotou 2 gols no duelo entre Libertad e 12 de Outubro. Não satisfeito de anotar os 2 gols, Cardoso foi lá e deu assistência para o terceiro. Então, olha, o Libertad já conta com um bom ataque. O atacante de 36 anos está no Libertad desde 2017 e conta aí com 113 jogos vestindo a camisa do time de Assunção. E já são então 51 tentos marcados até agora. A melhor campanha dele foi em 2018, quando ele anotou 28 gols em 49 partidas. E aí fica a questão, será que ele vai ultrapassar essa marca? E aí é alguma coisa que está aberta, então que a gente espera para ver o desempenho do jogador. Outro destaque também foi o confronto entre Olímpia e General Dias, que já começaram com tudo. E quem desfalca as equipes na próxima rodada é o meia Tabaré Vildez pelos atuais campeões e Sebastião Zaracho pelo General Dias. E o detalhe dessas expulsões é que elas aconteceram no início
do duelo. O Yildiz recebeu o vermelho aos 6 minutos e Zarate aos 19. Foi um confronto equilibrado, com as duas equipes na maior parte do tempo com 10 de cada lado. No confronto entre Cerro Porteño e Sportivo Luqueño, tivemos aí Oscar Ruiz, que tinha sido oferecido ao Fluminense, e Nelson Ruiz fazendo uma boa participação e garantindo os 3 pontos ao Cerro. Além disso, também na próxima rodada, Libertad e Olímpia prometem agitar. Os times se encontram no sábado, dia 25, às 8h15 pelo horário de Brasília. Podemos aguardar aí então um jogaço, já que as duas equipes brigam pelo primeiro lugar. Dando continuidade às notícias e por último, mas não menos importante, vamos até o Uruguai, onde Luciano Massi traz tudo sobre o campeonato uruguaio. E o futebol continua a todo vapor na terra de Leonel Rocco. Bom, começando nosso giro pelas canchas uruguaias, vamos falar sobre a pré-temporada das principais equipes do paísito. Na noite da última terça-feira 21, o Nacional recebeu o Atlético Rafaela da Argentina e ganhou pelo placar de 5-3, com destaque para o doblete marcado pelo experiente Gonçalo Berguessio. Todavia, a estreia oficial dos bolsos em 2020 será no dia 1º de fevereiro diante do Liverpool, em duelo válido pela Supercopa Uruguaia. De maneira parecida a seu rival de toda a vida, o time do Peñarol também está realizando partidas amistosas. Contudo, os carboneiros escolheram os Estados Unidos para realizar a preparação para o ano de 2020. A equipe comandada por Diego Forlán disputará 2 jogos, um deles contra o Seattle Sounders e outro diante do Los Angeles FC. Agora vamos falar sobre Libertadores. Afinal, o torneio mais importante da América do Sul já começou e na quarta-feira 22, a equipe do Progresso recebeu o Barcelona de Guayaquil no estádio Parque Vieira. Mesmo jogando em casa, os gaúchos del Pantanoso foram derrotados pelo placar de 2-0. Fidel e Emmanuel Martínez marcaram os gols do triunfo equatoriano. Emmanuel Martínez, el centro está, gol, Fidel. De Barcelona, gol. O jogo de volta será no próximo dia 29, na casa do Barcelona. Bom, antes de encerrar o nosso boletim, eu ainda preciso falar quem é Leonel Rocco. Curiosamente, o ex-goleiro participou da Copa Libertadores de 1990 pelo Progresso. 30 anos depois, agora em 2020, Leonel Rocco também está participando da campanha dos gaúchos del Pantanoso na Liberta, só que dessa vez como técnico. Essas foram as informações do campeonato uruguaio. Luciano Massi para Latinos na Veia. E aí o campeonato uruguaio já começa a se aproximar e com isso as movimentações continuam com tudo. Com isso temos vários acontecimentos, como a Supercopa do Uruguai, que acontece no dia 1º de fevereiro. Nacional e Liverpool disputarão a taça. O Nacional chega como campeão do Campeonato Uruguaio de 2019 após superar o Peñarol na final. Enquanto isso, o Liverpool ganhou o torneio intermédio, onde venceu o River Plate. O clube tricolor entra em campo para defender seu título e quer o bicampeonato, já que levantou a taça no último ano. Teremos também aí a estreia de Diego Forlán no Campeonato Uruguaio. O ex-jogador chegou ao seu primeiro clube, o Peñarol, no final do ano passado, assumindo os comandos a partir desta temporada. E o Progresso acabou tropeçando no jogo de ida da primeira fase da Libertadores. A equipe encontrou o Barcelona de Guayaquil e não conseguiu brilhar, perdendo por 2-0. Então aí os times voltam a se encontrar na quarta-feira, dia 29, fora de casa. O confronto começa aí às 21h30 pelo horário de Brasília. Então anota aí e vamos ver quais os rumos dos uruguaios aí pela Libertadores. Então na fase de grupos aí temos o Peñarol e o Nacional já classificados. O Progresso e o Cerro Largo também podem ganhar uma vaga, porque enquanto o primeiro está disputando a primeira fase, o Cerro já entra em campo pela segunda. E para encerrarmos, não se esquece de acompanhar o nosso portal em www.futebolnaveia.com.br. Lá temos colunas, notícias, resultados da rodada de diversos campeonatos, tanto nacional quanto internacional.
E se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, já ativa o sininho. Se está pelo Spotify, segue a gente para ficarem ligadinhos nas próximas edições. E temos outros podcasts aqui, dá uma olhada, dá uma conferida e acompanhe a gente nas redes sociais. Sigam lá no Instagram em @futebolnaveia.br. E eu me despeço de vocês na nossa segunda edição do Latinos na Veia, o podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. E temos então um compromisso marcado na próxima semana. Encontro vocês aqui no Latinos na Veia do Futebol na Veia. Tenham uma ótima semana e adeus!